Boa noite. Amém, glória a Deus. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Ou melhor, que continue, que permaneça em nossos corações. Se você trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo número 6. Nós vamos começar a ler a partir do verso 1. Então, eu vou começar a leitura. Atos 6, verso 1. Diz aqui o texto: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Palavras dos apóstolos. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, entre vocês, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, ou seja, de servir às mesas, de fazer o serviço comunitário. E quanto a nós, disseram os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, ou seja, da pregação, da proclamação e, por que não dizer também, do ensino. O verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, então, 7 homens daquela comunidade. E eu gravei assim, PP, Prócoro e Pármenas, NN, Nicanor e Nicolau, Estevão, que é conhecido, e Filipe, e o Timão, que é amigo nosso, não é o Timão lá de São Paulo, não, é esse bíblico aqui. Então, 7 homens, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, que era prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, ou seja, os apóstolos, orando por aqueles homens que haviam sido separados, lhes impuseram as mãos, e diz mais aqui o verso 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém, glórias a Deus. Nós estamos fazendo essa leitura, nesse texto aqui do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos é chamado de um livro histórico, que tem como propósito nos fornecer dados, informações da história da igreja, desde os primeiros dias, ou seja, desde o surgimento da igreja, até a chegada do seu maior personagem, que foi Paulo, quando ele chegou até Roma, naquela viagem, naquele navio, que houve aquela viagem acidentada lá em Roma, na Itália, o principal personagem do Novo Testamento. E aí a gente faz um panorama para a gente se situar na história do livro de Atos dos Apóstolos. Para a gente se situar, nós temos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 5, capítulo 1, nós vemos a ascensão de Jesus aos céus. No capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. No capítulo 1, a subida de Jesus aos céus, logo no primeiro capítulo do livro de Atos. No capítulo 2, capítulo 2, a gente vê a descida do Espírito Santo. No capítulo 2 ainda a gente vê o primeiro discurso de Pedro, depois da descida do Pentecostes, daquele dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes. Nós vemos o primeiro discurso de Pedro, diante daquelas pessoas que estavam atônitas, admiradas com aquela cena. No capítulo 3 nós vemos o segundo discurso de Pedro, agora não mais ali na praça pública, mas dentro do templo,
depois daquele paralítico ser curado, os irmãos lembram daquele paralítico que estava à porta do templo chamada Formosa? Ele foi curado e Pedro então entrou com aquele paralítico no templo. Ele fez um discurso lá no templo agora. Depois ele fez um discurso não mais na rua nem no templo, ele fez um discurso diante das autoridades, no Sinédrio, um tribunal civil, jurídico e religioso que havia em Israel. Estamos aí nos capítulos 2, 3 e 4, quando a gente entra no capítulo 5, nós vemos aquele episódio de Ananias e Safira, que aquele casal mentiu, diz o texto, ao Espírito Santo, capítulo 5 agora. No capítulo 6 é esse que nós lemos aqui, que o ponto principal é a separação desses homens para o ministério, para o serviço naquela igreja que estava começando. E o título diz aqui que é a instituição dos diáconos. No capítulo 7 a gente vê a defesa de um daqueles homens que foram separados, a defesa de Estevão, e a sua morte logo em seguida. Estevão foi apedrejado. Quando a gente entra no capítulo 8, a gente vê a primeira perseguição à igreja e a saída de Pedro e João para Samaria. E nós vemos no capítulo 8 também aquele episódio do Filipe, um desses homens aqui, um desses diáconos que havia sido separados, batizando aquele eunuco, que era o oficial da rainha Candace, da Etiópia, que o Espírito Santo mandou para aquela estrada para proclamar a palavra de Deus para aquele homem. Quando a gente entra no capítulo 9, nós vemos a conversão de Saulo. Vemos a conversão de Saulo no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Aquele episódio maravilhoso de Saulo se encontrando com o Senhor, ouvindo aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu por terra, ficou cego, e ele continuou a sua viagem até Damasco. E lá Ananias impôs as mãos sobre ele, caíram-se as escamas dos seus olhos, e ele voltou a ver, não ver fisicamente somente as pessoas, as coisas, mas ele teve agora uma visão diferenciada, uma visão espiritual, que é a melhor visão que tem. Nós estamos no capítulo 10, vamos no capítulo 12, tem a defesa de Pedro. Entramos no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a primeira viagem missionária intencional. No capítulo 8 foi forçado, eles foram dispersos por causa da perseguição. Quando nós entramos no capítulo 13, o que nós vemos no capítulo 13? A primeira viagem missionária, nós já falamos aqui, lembra? Intencional. O Espírito Santo separou Paulo, Barnabé e João Marcos para a sua primeira viagem missionária, no capítulo 13. Quando nós entramos no capítulo 15, nós vemos o Concílio de Jerusalém. Ele fez a viagem, está voltando agora para Jerusalém. Houve o Concílio de Jerusalém para decidir sobre algumas questões que estavam incomodando aqueles cristãos que estavam se convertendo ao cristianismo, pessoas, gentias ou judias, sobretudo judeus, do que queria ficar da lei antiga ou não, que eles deveriam seguir ou não. Então houve uma resolução lá no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15. No finalzinho do capítulo 15, entrando no início do capítulo 16, nós vemos a segunda viagem missionária. Se você está acompanhando na sua Bíblia, vai olhando aí. A segunda viagem missionária no final do capítulo 15, entrando no capítulo 16. E aí Paulo agora não quis viajar dessa vez com Barnabé e tomou Silas consigo e foi fazer a segunda viagem missionária com Silas e Barnabé. Então juntou-se a João Marcos e Paulo então foi com Silas e Timóteo no final do capítulo 15, entrando no capítulo 16. Quando nós nos deparamos com o capítulo 17 do livro de Atos, nós vamos ver que Paulo passou por Tessalônica, passou por Bereia, tudo na Grécia, Tessalônica, Bereia na Grécia. Ele foi para Corinto também na Grécia, foi para Éfeso na Ásia Menor. Já estamos chegando no final do capítulo 18, entrando no capítulo 19, quando foi no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o regresso de Paulo a Jerusalém. Passou por Cesareia primeiro, lá à margem do mar,
e foi para Jerusalém, no capítulo 21, já estamos terminando o livro de Atos. Amém? Quem diz amém aí? Já estamos chegando, faltam 7 capítulos. Então, Paulo agora está voltando da sua terceira viagem. A terceira viagem dele, na verdade, começou no capítulo 18, eu acabei não falando, né? Início do 19. Capítulo 18, início do 19, a terceira viagem que eu acabei esquecendo. Capítulo 18, final, início do 19, a terceira e última viagem dele. Aliás, teve a quarta que ele foi para Roma, né? Então, ele está voltando. No capítulo 21, ele volta para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém no capítulo 21. No capítulo 22, ele vai se apresentar, fazer a sua defesa diante do Sinédrio. Agora não mais Pedro, agora Paulo. Paulo fazendo a sua defesa. Ele foi preso quando ele chegou em Jerusalém. Ele sabia que ia ser preso. E agora ele está no capítulo 22 de Atos, ele, apresentando ali, ele foi preso, está apresentando a sua defesa no capítulo 22, diante do Sinédrio. E aí vai capítulo 23, 24, 25 e 26, Paulo fazendo também a sua defesa, os seus discursos, apresentando os seus argumentos diante das autoridades, governadores e reis. Lembra do rei Agripa? Lembra do rei Agripa? Quase que se converte, né? Ele passou diante do governador Festo também, e agora então ele foi enviado para Roma, porque ele tinha cidadania romana e ele quis ir para Roma. E aí então entramos no capítulo 27, que é a viagem de Paulo até Roma. Capítulo 28, naquele navio que naufragou, mas o anjo apareceu para ele, disse que ninguém ia se perder, e chegaram até Roma. E Paulo, então, desembarcou em Roma e foi preso, e ficou preso até o final e foi condenado depois lá em Roma. Nós fizemos apenas a introdução para nós entrarmos no capítulo 6, que é o que nós queremos falar nessa noite. Quem gostou da introdução? Quem achou ela comprida? Teve uma meia dúvida, né? Então, nós fizemos uma introdução para a gente se situar somente. Quando nós olhamos agora o texto que nós nos propomos a compartilhar nesta noite, nós vemos aqui que o texto fala da separação de alguns homens para o ministério do serviço, da obra de Deus, para atender a comunidade cristã. E nós vemos aqui, quando nós olhamos, volta um pouquinho no capítulo 5, verso 12, nós vamos encontrar aqui, dizendo no texto, que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres aconteciam no meio do povo, está aqui no verso 12 do capítulo 5, pelas mãos dos apóstolos. Então, nós vamos ver que aquela comunidade cristã que estava surgindo, e nós voltamos uma página anterior, os estudiosos afirmam que o nascimento da igreja foi naquele momento da descida do Espírito Santo. Se a gente não quiser concordar com isso, não precisa concordar, mas os livros afirmam que o início da igreja foi quando da descida do Espírito Santo sobre aqueles apóstolos que estavam reunidos ali, aqueles homens de Deus que estavam reunidos ali no cenáculo naquele dia. Mas nós vimos aqui que a igreja, ela operava, era uma igreja operosa ou operante, era uma igreja que produzia resultados, era uma igreja onde aconteciam os milagres, aconteciam sinais, aconteciam prodígios. E o verso, volta um pouquinho as páginas, capítulo 2, vamos no 42, né? Capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor a Deus. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque era uma igreja que estava
estava ligada na palavra, estava baseada na palavra, na sã doutrina, não em doutrinas espúrias, não em doutrinas outras, não em teologias sem efeito, mas eram pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. E por falar em ensinamento dos apóstolos, eu volto na introdução que eu havia feito para buscar um parêntese lá atrás, que o livro de Atos nos fornece um quadro da vida e da pregação da comunidade primitiva em Jerusalém, onde Estevão estava em Jerusalém, passando por Samaria, onde Filipe foi para Samaria, e depois nós vimos aqui que foram para Samaria quem? Pedro e João também. Antioquia, que era na Síria, para onde Paulo foi, e depois até a Ásia Menor, onde Paulo fez as suas viagens, foi criando comunidades cristãs, foi plantando núcleos cristãos, igrejas, né, cristãs pela Ásia, por onde ele foi. Então, nós tínhamos uma igreja que era baseada na palavra, com uma doutrina sã, uma doutrina sadia, uma igreja que era cuidada por aqueles que haviam fundado. Paulo fundou as igrejas e acompanhava, não somente ele, a gente fala de Paulo, que era o personagem exponencial, principal, mas por Timóteo, por Tito, por outros discípulos que não aparecem o nome na Bíblia, mas a gente não pode imaginar que só tinha aquele núcleo maior, mais conhecido, mais importante. Havia mulheres e que ensinavam e que propagavam a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos fornece um conteúdo precioso, para nos mostrar como é que vivia a comunidade cristã primitiva, e como que era a pregação primitiva, a pregação inicial. Nós temos elementos, nós temos dados. Os próprios discursos de Pedro são discursos maravilhosos, centrados na palavra, centrados na pessoa de Cristo. Quando a gente pega a defesa de Estevão, a gente vai ver que Estevão começa desde Abraão. Nossos pais, Abraão, estavam lá assim, assado, depois passaram o pessoal, a descendência de Abraão no Egito, e ele vai contando toda a história, passa por Moisés, vai até chegar a Jesus Cristo. Um sermão completo. Sermão de Pedro, os sermões de Pedro, pega esses três sermões de Pedro no capítulo 2, 3 e 4. Tem um conteúdo precioso, nos mostra como que era a pregação e como é que eles viviam, o próprio capítulo 2, como é que os crentes viviam. Então, registram os discursos de Pedro, de Estevão, de Paulo, diante das autoridades, e a gente pode ver também como é que era a fé, o exercício da fé, nesses primeiros momentos da igreja que estava surgindo. Então, nós estávamos dizendo que a igreja era uma igreja ativa, uma igreja fervorosa. Sabe o que é uma igreja fervorosa? Uma igreja fervorosa é uma igreja que está em ebulição, é uma igreja que está em fervor, daí vem o nome, fervorosa, por causa de ferver mesmo. Pode vir quente que eu estou fervendo, já dizia o Roberto Carlos, o poeta popular, o rei para muitos. Quem gosta do Roberto Carlos aqui? Só eu que gosto dele, viu, Celésia? Hein, pastor Marcelo, mais ou menos. Tem um pessoal aí que não gosta muito não, mas eu gosto, tá? Já ouvi muito Roberto Carlos quando eu era novo. Eu fui novo um dia, e quando eu era novo eu ouvia muito Roberto Carlos, né? Eu não passava um tempo lá do ano, né? Natal sem Roberto Carlos não era Natal, não é isso? Quando a gente estava lá fora, não é, Sebastião? Então é isso. Ele dizia, pode vir quente que eu estou fervendo. E assim era a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela estava fervendo. Ela vivia como se Jesus fosse voltar amanhã. A gente vê que era assim.
Eles queriam fazer refeições às pressas. Eles não atribuíam valor a mais nada, muitos não queriam nem trabalhar, aproveitavam, né, uma desculpa, mas é porque eles tinham a volta de Jesus como algo que estava próximo. Então era assim, mas eles eram fervorosos, eles queriam remir o tempo, pregar enquanto era tempo, anunciar a ressurreição de Cristo, anunciar a salvação em Cristo. Essa era a pregação deles, era centrada na pessoa de Cristo, na ressurreição de Cristo, na vida que está em Cristo, no senhorio de Cristo, e era assim que era a pregação deles. Mas por que a pregação deles era assim? Porque eles tinham o testemunho de haverem estado com Jesus. Eles haviam sido preparados para isso. Os olhos deles viram, os ouvidos ouviram. Testemunho de outros e o que eles presenciaram também. E também por um outro fator. A igreja operava sinais por um outro fator, aliás, não só por um outro, mas por alguns outros fatores. Um deles, diz aqui o texto no capítulo 6, volte para o capítulo 6, você que estava no 2, volte para o capítulo 6, o verso 3. Olha por que aquela igreja operava sinais e prodígios e maravilhas. Quando eles escolheram aqueles homens não passaram a estar cheios do Espírito Santo porque foram escolhidos. Eles não se tornaram pessoas íntegras e pessoas confiáveis e pessoas de bom testemunho porque foram escolhidas. Elas não se tornaram pessoas cheias de sabedoria, como diz o verso 3, não está aí na sua Bíblia, no verso 3? Escolham homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eles não passaram a ser assim, eles não se tornaram assim, eles já eram assim. Eles já eram assim, eles já estavam lá na comunidade daquela maneira. E por isso a igreja operava sinais, porque o texto que eu li estava antes, está no capítulo 2, está no capítulo 3, o capítulo 2 e o capítulo 5. A igreja já operava sinais porque eles estavam lá. E nós sabemos que tudo, ou quase tudo que está escrito na Bíblia, serve para o nosso ensino, serve para a nossa correção, serve para a nossa orientação, serve como exemplo, como modelo, como algo a ser seguido. Está na Bíblia. Era assim. E Deus fala através da palavra. Esse modelo de igreja proposto aqui no livro de Atos dos Apóstolos é um modelo de igreja que o Senhor quer encontrar nos dias de hoje. Ou não? Quem acha que Ele quer encontrar esse modelo de igreja nos dias de hoje? Levante a sua mão. Deus quer encontrar este modelo de igreja nos dias de hoje. Assim como nós olhamos aquelas 7 cartas escritas lá no Apocalipse, aquelas 7 igrejas, aquilo dali tem um sentido literal, tem um sentido simbólico, tem um sentido contemporâneo, epocal, e tem um sentido dos dias de hoje. Algumas coisas que estão lá escritas aquelas igrejas que Jesus falou, ou repreendeu, ou elogiou, ou disse como deveria ser, Ele disse para aquelas pessoas, e é um símbolo também, e também é valendo para a igreja dos dias de hoje. Vale também para as igrejas dos dias de hoje. Então, nós vemos aqui, à luz do texto que nós lemos, que era uma igreja que havia no meio daquela comunidade pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Olha, aqui, daquela comunidade, saíram 7 homens cheios do Espírito Santo. Glórias a Deus. A gente, para encontrar um, está difícil. Para encontrar uma, está difícil numa igreja com 500, com 1000. Ali no meio de uma comunidade que eu não sei quantos havia. Eu não sei se tinham ali 50, 100, 500, não sei. Mas eu sei que do meio daquelas pessoas eles falaram, separem 7. Mas os apóstolos poderiam dizer, separem 30. E eu tenho quase certeza que se ele manda separar 30, iriam aparecer 30 pessoas cheias do Espírito Santo.
naquela comunidade. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo nos dias de hoje? Podemos. E por que não somos às vezes? Não fique chateado comigo, não. Às vezes, tá? Às vezes nós não somos cheios do Espírito Santo, às vezes somos. Às vezes buscamos ser, às vezes não buscamos. Mas é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que a igreja tenha vida, para que os dons possam se manifestar no nosso meio, para que as pessoas possam ser curadas, para que as pessoas possam ser libertas, para que as pessoas possam ser salvas, para que as pessoas possam ser aconselhadas. E aconselhamento está ligado com sabedoria. Olha na sua Bíblia aí. Cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Nós precisamos ter pessoas com sabedoria no meio da nossa igreja. Mas não uma sabedoria secular, que precisa também, glórias a Deus. Mas, para aconselhar espiritualmente, essa sabedoria secular ela ajuda. Mas a principal é a sabedoria que vem de Deus. Num ambiente espiritual, a sabedoria de Deus é fundamental para aconselhar, para decidir coisas, para se livrar de situações conflitantes. A sabedoria de Deus. E Deus ele disponibiliza a sua sabedoria. Quem quiser sabedoria, peça a Deus. E Ele a todos dá, liberalmente. Como lidar com essa situação? Como lidar com este conflito? Como lidar com as questões humanas? Como responder às ansiedades do ser humano, do nosso semelhante, do nosso próximo, do nosso irmão? Sabedoria de Deus. Foram encontrados homens cheios do Espírito Santo no meio daquela comunidade. Foram encontrados homens cheios de sabedoria no meio daquela comunidade. E foram encontrados, ou vamos dizer assim, foram encontradas pessoas com boa reputação no meio daquela comunidade. E nos dias de hoje, a sociedade carece muito de pessoas de boa reputação. A reputação pode ser boa ou pode ser má, mas a sociedade nos dias de hoje carece de pessoas de boa reputação, pessoas fiéis, leais, honestas, íntegras, pessoas de bom comportamento, de bom exemplo, que sirvam de referência para os de casa, para os que estão próximos, no trabalho, na igreja, na comunidade, onde quer que seja. E muita coisa se perde, porque nós não temos tantas pessoas de boa reputação. A reputação de muitos não é boa. Se fosse há uns meses atrás, eu diria assim para nós, diga aí assim, não, mas não vou fazer, tá? Carecemos de pessoas de boa reputação, pessoas éticas, pessoas com moral ilibada, assim como era Cornélio, que está lá no capítulo, esqueci agora o capítulo de Atos dos Apóstolos, 10, a conversão de Cornélio, capítulo 8, 10, se eu não me engano, né? Que é um personagem do livro de Atos que eu acabei não citando, né? Conversão de Cornélio, capítulo 10 de Atos, me perdoe, então, agora que me veio à mente, que é uma figura do livro de Atos que a gente não pode se esquecer, o Cornélio, nosso amigo Cornélio, né? Então, vejam, irmãos, irmãs, que a igreja era uma igreja que seguia a palavra de Deus, a sã doutrina. Era uma igreja que havia nessa igreja pessoas de boa reputação, havia nessa igreja pessoas cheias do Espírito Santo, havia pessoas nessa igreja com a sabedoria de Deus, e eu digo mais,
E eu digo mais, quando nós olhamos, abaixa a sua vista, por favor, seus olhos, e olha o versículo 8, do mesmo capítulo 6. Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais, prodígios, grandes sinais entre o povo. Olha só, além daquelas virtudes, também foram encontrados em Estevão, ou foram encontradas mais duas virtudes, que eu afirmo para os irmãos que também essas virtudes também estavam nos outros 6. Cheio de graça. Cheio de graça. Uma pessoa cheia da graça de Deus é bênção pura. O assembleano diz, é bênção pura. É bênção pura. Cheio da graça de Deus. E ele disse mais, cheio da graça e poder. E é verdade, né? Aqui está falando de Estevão. Estevão era cheio da graça e cheio do poder, e se ele era um daqueles 7, somam-se aquelas outras 3 virtudes. 5, essas virtudes estavam numa pessoa só, no Estevão. E estavam também nos outros. E se a gente for ver o testemunho de Filipe, no capítulo 8, se você andar um pouco no capítulo 8, vá para o capítulo 8. Filipe, capítulo 8, olha só o capítulo 8. Capítulo 8 de Atos, verso 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Por que acontecia isso? Por que é que acontecia isso? Porque Filipe também, assim como Estevão e como os outros, também era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. E ele então operava sinais e operava maravilhas. Quando nós olhamos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, voltando para o texto base, nós vemos ali que há uma divisão do serviço na igreja, uma divisão de tarefas na igreja, uma divisão de atividades na igreja, uma divisão de serviços na igreja, ou não houve uma separação. A separação daqueles homens foi justamente para isso, para se definir funções na igreja. A função de quem prega, e de quem ora, e de quem ensina, e a função daqueles que dão um apoio, o suporte, para que os pastores possam orar, pregar, ensinar. Porque os pastores não podem fazer todas as coisas. Então, eles precisam de pessoas para trabalhar, para estarem na igreja, para fazerem outros serviços, que os pastores não estão excluídos, não. Os pastores também estão incluídos no serviço de cuidar também. Mas ele precisa de ajuda. Os pastores precisam de ajuda daqueles que oram. Precisa de ajuda, o texto está claro aqui, que oram por eles, daqueles que fazem um serviço, que na música, é na cozinha, é na visitação, é um serviço diaconal, é o serviço de visitação no hospital, no sepultamento, é o serviço de dar aula, é o serviço braçal, qualquer serviço na igreja. Qualquer ministério na igreja ajuda a quem? Ajuda ao pastor. E o pastor não pode fazer tudo. Ele faz alguma coisa. E não está fora dessas outras atividades. Mas ele precisa de ajuda. Por isso, eles disseram no verso 4, e quanto a nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Porque se os pastores forem fazer todas essas coisas, ele não tem tempo para com Deus, para orar, para buscar de Deus a palavra, para se edificar, para ter comunhão com Deus. Ele não tem tempo para estudar, para se aprimorar no ensino, para pregar com mais qualidade ou passar um ensino da palavra com mais conteúdo. Ele precisa de ajuda. O pastor precisa de ajuda. Precisa de um corpo de obreiros, de trabalhadores.
E quando nós falamos em trabalhadores, de obreiros, nós voltamos à definição da palavra diácono. A palavra diácono, aqui foram separados homens. A Bíblia não botou aqui o nome de diácono, foi a sociedade bíblica que botou. Mas ela botou com razão, porque esses homens foram separados para fazer o serviço. Que quando nós olhamos a palavra diácono no idioma grego, se escreve diaconis. Claro que o som é esse, a grafia é diferente. Dia quer dizer, dia de diá quer dizer através de, mediante. Conis, diaconis, conis no grego quer dizer pó. Sabe o que quer dizer conis no grego? Pó, poeira. A palavra diácono no grego significa a ideia, traz a ideia de algum trabalhador, de algum serviçal com um avental no corpo, com a vassoura na mão e a poeira subindo. Essa é a concepção etimológica da palavra diácono na língua grega. Diácono quer dizer trabalhador. Trabalhador que está com a vassoura na mão, com guarda-pó mesmo, né? Guarda, que a gente chamava antigamente de guarda-pó, hoje era jaleco, né? Com um jaleco, com a vassoura na mão, varrendo o pó. Essa é a definição de diácono, que nos dias de hoje assumiu uma posição retórica, romântica, glamurosa. Hoje tem um significado de um posto, de um cargo. Diácono não é cargo, diácono é função eclesial. Função é uma coisa, quem é da área de recursos humanos sabe. Função é uma coisa, cargo é nome, é título. Função é o exercício do cargo, é o exercício daquele cargo. Não adianta ter o título e o cargo, mas tem que funcionar, tem que trabalhar. E aí sai da retórica, sai do glamour, sai do romantismo e entra no trabalho efetivamente que tem que ser feito. É varrer o chão, é limpar o banheiro, é visitar os enfermos, é ligar para as pessoas, é trabalhar. E é por isso que a igreja operava. A igreja operava porque essas pessoas estavam lá. E existia uma divisão de ministérios e de trabalhos. E quando a gente diz diáconos, a gente está falando de pessoas que podem ser formalmente ou não, ou formalmente ordenadas ou não ordenadas formalmente com imposição de mãos. Tem muitos que são diáconos na prática, no exercício, no entanto, não foram ordenados formalmente como esses homens, mas eles no exercício, eles são diáconos porque eles estão com um jaleco e com a vassoura na mão e estão trabalhando na igreja. Enquanto nós vemos outros que têm um nome de diácono e que foram ordenados, como está na Bíblia, no entanto, não exercem a função diaconal. E a Bíblia diz que aqueles que exercem eficazmente o diaconato terão proeminência. Glórias a Deus por isso, né? Vamos buscar a proeminência. Vamos buscar o exercício do diaconato com qualidade para atender às necessidades da igreja. Então, há uma necessidade nos dias de hoje do trabalho, do serviço na igreja. A realidade dos dias de hoje é uma realidade difícil. O pastor Sebastião ainda há pouco estava conversando comigo ali, alguma coisa a respeito dessa. O pastor até recebeu a iluminação de Deus, né? Falando comigo ali rapidamente, né? Do nosso encontro de obreiros que vai acontecer aí. Então, nós enfrentamos uma igreja hoje, eu já estou na conclusão, tá? Já estou entrando aqui na conclusão. Nós enfrentamos uma igreja hoje, onde nós encontramos muitas pessoas. Se você me perguntar quem é, eu não sei, Deus é quem sabe. Mas nós encontramos uma igreja hoje que é uma igreja consumista. É uma igreja onde muitas pessoas chegam na igreja para saber o que é que a igreja pode oferecer para ele. Qual é o serviço que a igreja pode oferecer para ele. E não qual é o serviço que ele pode oferecer à igreja. Essa igreja tem isso? Essa igreja tem berçário?
Essa igreja tem ar-condicionado, ela tem isso, tem aquilo. Essa igreja, ela pode fazer isso, essa igreja nos oferece o quê? Essa igreja nos oferece o quê? E Deus está perguntando para mim e para você, e você? E você? O que é que você quer oferecer à igreja? O que é que você quer oferecer para as pessoas? Que serviço você quer? Você quer se apresentar para fazer o quê? Qual é a sua visão do próximo? Como que você quer colaborar no corpo de Cristo? Mas não, a gente quer ver o que é que a igreja pode fazer pela gente. O que é que essa igreja pode fazer por mim? A gente sabe que é assim que funciona. Não para todos, é claro. Não fiquem zangados comigo, não. Mas a gente sabe que existe esse tipo de gente. Que elas são pessoas consumistas. É uma igreja passiva. É uma igreja passiva. Só busca essa igreja as bênçãos de Deus e os serviços que a igreja pode oferecer. Mas o que é que Deus está querendo? Eu termino aqui. O que é que Deus está querendo? Deus está querendo uma igreja ativa. O que é que Deus está querendo? Uma igreja atuante. O que é que Deus está querendo? Que eu me apresente para servir ao próximo, para trabalhar, para colaborar, para me juntar ao corpo, para ser bênção, operando nos dons do Espírito Santo e nos ministérios que Deus tem separado para mim e para você. É o que Deus quer. E nós temos um exemplo, um modelo de uma igreja que funcionava bem. E funcionava bem mesmo. Porque era uma igreja que havia união, que havia essas virtudes lá no meio. Só depende de nós. E a única coisa que eu vou pedir para você dizer é isso assim, diga assim, só depende de mim. Repita isso, só depende de mim. Então vamos ficar de pé. Aleluia, glórias a Deus. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos separaste. Muito obrigado porque Tu tens separado muitos para o Teu serviço. E não há melhor chamado, não há melhor trabalho do que trabalhar para o Senhor. Atender à soberana vocação de Deus. Deus é soberano e nos chama segundo os seus propósitos. Que o Senhor, meu Pai, nós fazemos a oração aqui agora, porque o Senhor Jesus mesmo disse, rogue ao Senhor da seara, para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a seara, porque disse ele, a seara é grande, porém os trabalhadores são poucos. Eis-nos aqui, Senhor, nos chame para o seu trabalho, mas nós pedimos ao Senhor e rogamos ao Senhor também, que o Senhor nos capacite para o seu trabalho, que o Senhor nos prepare para o seu trabalho, que o Senhor nos dê forças, vigor, saúde, poder, sabedoria, autoridade do alto, para, Senhor, exercer a função que Tu queres para cada um de nós na sua casa, e que o Senhor possa falar a corações aqui nessa noite, possa falar a muitos corações nessa noite, para que a Tua igreja, Senhor, continue até a volta do Senhor Jesus, na sua caminhada, tendo pessoas separadas e habilitadas e capacitadas pelo Senhor para o serviço. Nos ajuda e confirma a obra que Tu confiaste a cada um de nós. Confirma com sinais também, com prodígios, com maravilhas, que haja cura em nosso meio. E eu oro nesta hora por pessoas aqui enfermas. Eu declaro uma palavra de bênção, de cura, de renovação e de restauração e de vida sobre cada um de nós nessa noite. Que pessoas sejam curadas dos seus males, das suas dores, das suas angústias, das suas enfermidades. Que pessoas aqui sejam
libertas, que grilhões, cadeias sejam quebradas, que pessoas aqui sejam salvas nesta noite, salvas para o Teu reino, que pessoas tenham as suas mentes abertas pelo Teu Espírito Santo para a compreensão da palavra, que pessoas nesta noite saiam daqui com convicção de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e Tu és o único Deus Todo-Poderoso nos céus e na terra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes, abençoa o nosso Brasil, nos livra desses males que estão por aí, dessas enfermidades da Covid-19, que onde quer que nós estejamos, no nosso sair e voltar, que nós estejamos seguros e protegidos nas Tuas santas mãos, que o manto sagrado do Senhor, as mãos ensanguentadas de Jesus, que o sangue de Jesus Cristo seja sobre nós, o óleo da Tua unção sobre as nossas cabeças, a chama do Teu Espírito Santo em nós, e que nós possamos ser cada dia mais instrumentos poderosos em Tuas mãos. Acampa os Teus anjos, Senhor, de poder, com as espadas de fogo nas mãos, em nosso redor, queimando toda a palha, destruindo toda obra contrária a nós. Guarda-nos onde nós estivermos. Nós Te louvamos e Te bendizemos e glorificamos o Teu santo nome e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite, uma boa semana.